Pai bendito, Deus de misericórdia, Deus de compaixão, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, chegamos até a Tua casa, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, Senhor. Aproveitar essa grande oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ajude a nós, Senhor Deus. Dai-nos graça para vencer, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, nossas transgressões, pois erramos todos os dias, Senhor, no nosso andar, no nosso olhar, no nosso falar, Senhor. Mas o Senhor nos ajude, Senhor. Alimente as nossas almas mais uma vez nessa noite. Aceite a nossa adoração, Senhor, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor possa abençoar todos nessa tarde, amém? Essa noite. Nós vamos iniciar cantando o hino de número 241. Louvai a Jesus amoroso. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, quem nos enche de santo gozo, com sangue os céus ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Aleluia, graças a Deus. 214. Estou marchando sempre, sempre para a glória. Estou marchando sempre, sempre para a glória. Aleluia, aleluia. Com Jesus eu quero estar muito brevemente. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Quando Cristo e seus anjos vier na glória, aleluia, aleluia.
Dou adeus a este mundo e vou-me embora. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. O milênio passará num só momento. Aleluia, aleluia. Este mundo vai ficar em sofrimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. O ditoso dia está quase chegando. Aleluia, aleluia. Quando todos redimidos subiremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Aleluias, graças a Deus. 2 discípulos no caminho de Emaú, 205. É maior. Aleluias. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Varão profeta que foi poderoso em obra diante de Deus e todo o povo. Aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus.
estando à mesa tomando o pão, abençoou, partiu e deu. Eles então reconheceram, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco nosso amado e bom Jesus. Aleluias. Nós vamos ouvir a irmã Geisa louvar a Deus com seu hino, enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho. Quando teu céu escurecer e as suas penares teu sofrer, não desanimes pra vencer. Há um caminho só, e se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus que as negras nuvens passará. Oh, não duvides, mas confia em Aleluia. Confie em Deus. Amém. 172. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Lá maior. Aleluia. Vamos todos adorar a Deus com isso. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego, desprezível pecador, mas
Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto. Desde que estendeu sua mão para mim. Aleluia. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Aleluias, graças a Deus. Vamos cantar mais um hino, o último hino dessa noite, 42, A Porta da Salvação. Ó maior. Vamos todos adorar a Deus com esse hino, amém? Graças a Deus. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta e o homem estava perto. Então eu parei para ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual um santo. Era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim, Ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Quando na porta entrei, perto de Jesus cheguei e sentir o seu amor. E Jesus com um braço forte, isto foi a minha sorte, o meu fardo Ele tirou. Isto era o meu pecado, mas Jesus tem perdoado e limpou meu coração. Nesta porta tenho entrado, tenho Cristo ao meu lado e também a salvação. A porta da salvação hoje ainda aberta está,
e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que esta porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje há oportunidades, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Aleluias, graças a Deus. Somente crê, tudo é possível, somente crê. Com as nossas cabeças inclinadas, nossos olhos fechados, vamos receber o pregador dessa noite, Pastor Adalto. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, te louvando, te adorando, ouvindo a tua palavra. Jesus Cristo, ajude-nos mais esta vez. Fale, Senhor, no profundo de nossos corações. Possamos sair daqui melhores do que entramos, Pai, pensando mais em nosso destino eterno. Esse é o nosso objetivo de vir aqui a este lugar, para sairmos melhores espiritualmente daqui, mais pensativo, mais observando mais os passos onde darmos pela estrada da vida. Com o perdão de nossos pecados, humildemente ao pé da cruz, te pedimos as tuas bênçãos sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Deus continue nos abençoando, irmãos. É bom estar aqui, ver cada irmão, cada irmã, o esforço que vocês fizeram para vir à casa de Deus. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, do verso 1 ao 7. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. O profeta disse em várias mensagens: almas encarceradas, 92, senhores, esse é o tempo, 311,
a brecha, parágrafo 30, 31, que este anjo era Cristo. Apocalipse, primeira parte, verso 5, parágrafo 5 e 10. Este anjo era Cristo. Ele veio com aquela comissão, aquela nuvem, né, ao profeta, para trazer para ele a comissão para ele poder abrir a palavra, revelar a palavra. Lá no Canyon Sabino, nas montanhas dos Estados Unidos, ele veio diretamente ao profeta, que lá não veio diretamente a nós. Não, para nós veio indiretamente. Aquela coluna, aquela nuvem teve muito a ver com o profeta, veio trazer a comissão para ele voltar para o leste, que era o tabernáculo Branham, para entregar, abrir a palavra. O anjo, no sétimo selo, este anjo forte disse: volte para o leste e eu te encontrarei lá. E o profeta disse na mensagem, quinto selo, 112, todas as noites no quartinho onde eu estava, estudando a palavra, esta coluna de fogo vinha e dizia tudo que eu deveria pregar sobre o próximo selo da próxima noite. Diz que tem muito a ver com o profeta. Trouxe o livro aberto, não fechado. Então quem abriu o livro não foi o William Branham, foi o Cordeiro. O profeta pegou o livro aberto, ou seja, revelado, e passou para nós. É bom sempre lembrar disto, que a mente humana, ela às vezes esquece, não é? Vamos ao verso 12. Este anjo forte que era Cristo, João vendo lá em visão, tinha na sua mão um livrinho aberto, não um livrinho fechado. Esse livro aberto é a Bíblia, a palavra. Revelado, aberto quer dizer revelado. Entregou ao profeta revelado. Então, nós não temos uma Bíblia fechada hoje. Nós temos uma Bíblia revelada, porque o sétimo anjo revelou para nós. Leia a mensagem A Brecha, parágrafo 301. Está escrito, o anjo passou o livro para o sétimo anjo, mensagem A Brecha 301. O anjo forte, que é Cristo, trouxe o livro e passou para o sétimo anjo, aberto, revelado. Então, nós não temos uma Bíblia fechada. E não temos nem razão para estarmos com comportamento de pessoas não reveladas. Nós não temos razão para isto, não. Nós somos o povo mais privilegiado da terra em podermos ter esse privilégio, de ser o povo mais lúcido espiritualmente da terra, que somos discípulos de profeta. Verso 3, e clamou com grande, ao trazer o livro aberto, clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar suas vozes. 7 trovões, o irmão Branham disse, mensagem do quarto selo, parágrafo 78, de 7 trovões são os 7 selos, os 7 selos abertos. E, verso 4, e sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, João disse, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falarem e não escreva. Não diga, isso não é para você revelar, falar ao povo, não, irmão. Virá o sétimo anjo, isso é para o sétimo anjo. Verso 5, e o anjo que vi estar sobre o mar, sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, que nele há, jurou por si mesmo, né? E a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Após esse episódio do livro aberto ser entregue ao povo, foi entregue ao profeta e o profeta entregar ao povo.
Quando isto acontecesse, não haveria mais demora. Não está escrito que o tempo terminaria, não. Está escrito que não haveria mais demora. E isso já faz 50 e poucos anos que isso aconteceu. Os selos foram abertos. Os selos foram abertos em 63, não é? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, a voz, às vezes nós enjoamos da voz. A voz do sétimo anjo é a mensagem, nós temos em forma de livro. Quando tocar sua trombeta, ou entregar sua mensagem, se cumprirá o segredo, todo esse segredo que Deus não deixou João escrever, será revelado, não é? Se cumprirá todo o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Senhor, abra nossos corações para compreender mais a sua palavra, porque sabemos que é um processo, é de fé em fé, de glória em glória. A vida cristã é um movimento todo dia, dando um passo mais à frente. Dá-nos graça para darmos um passo a mais nesta noite, e que todos os irmãos que nos acompanham também através da internet sejam abençoados juntamente conosco aqui, pela Tua palavra. Humildemente te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. É muito bom prestar atenção nas colocações, como está escrito na Bíblia e nas mensagens, para não criarmos tonterias, ou seja, doutrinas erradas em torno disto. Porque o que leva o homem para o inferno é o desvio da palavra de Deus. Um pequeno desvio lá em Gênesis capítulo 3, que a serpente trouxe para Eva, foi quando lançou tudo por terra. A raça humana caiu por terra, Adão e Eva teve que ser expulsos do jardim, por um pequeno desvio. A serpente pregou para Eva lá, repetiu o que Jesus tinha falado, 98%, um pouquinho, ou 99%, 1% que ela torceu, dizendo, o mestre, o senhor disse assim, 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 porém, se fizer assim, serás mais sábia do que Deus. Foi ali quando Eva caiu. Ela estava tão emocionada, ouvindo o diabo pregando tanta coisa, tanta verdade para ela, que você não pense que o enganador só traz mentira. Não, o enganador, para ser enganador, ele tem que falar muita verdade para poder ludibriar o povo enganar. Pensei, esse homem está falando verdade. Mas aí, lá no final, ou no meio da coisa, você vê a vaquinha dele comendo capim em cima da árvore. Para isso que nós precisamos de ter mente de Cristo, espírito iluminado pelo Espírito Santo, para não sermos enganados. Porque hoje está cheio de engano, não é? Mas quem tem o Espírito Santo não será enganado. Mateus 24, 24. Se possível fora, enganaria até os escolhidos. Porém, não será possível, porque os escolhidos é tirado de Cristo. A primeira Eva, lá de Gênesis 3, diz o profeta na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. A primeira Eva foi enganada porque ela foi tirada da carne humana de Adão. Ele diz, porém, a segunda Eva, que é a noiva hoje, ela não será enganada porque ela é tirada do segundo Adão, que é Cristo. Ela é tirada da palavra. Ela não é tirada da carne nem do sangue. Ela é tirada da palavra de Cristo, que é o segundo Adão. Por isso que ela não será enganada, porque ela é parte deste segundo Adão. Aleluia, glória a Deus. E é bom, antes que eu esqueça, ver a irmã Thaís aqui de volta. Irmã Thaís, creia que um dia após o outro, Deus irá eliminar cada pedacinho da doença, do mal, e a irmã vai estar bem para sempre. Amém? Nosso Deus, Ele nunca trouxe doença para os seus filhos.
Nosso Deus é autor da saúde. Deus te abençoe, tenha fé. É o quanto de fé nós alimentamos, é o quanto de bênção que adquirimos. Amém. Deus te abençoe, irmã. Tenha coragem. Deus quer ver em nós um coração corajoso. O medo aumenta a doença. A coragem, que é a fé, a coragem é a irmã gêmea da fé. Ela elimina, ela põe o diabo para correr. Ela põe as doenças para correr. Mas baseado nesses versículos que lemos aqui, nós vamos estudar um pouquinho aqui dentro da mensagem. Senhores, é este o tempo? Vamos começar no parágrafo 223. O profeta falando sobre as eras, cada mensageiro, até chegar a essa última era a qual estamos vivendo. Notem, cada era da igreja teve seu mensageiro. Deus tomou aquelas 7 cidades da Ásia Menor, lá de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, para figurar, através das características daquelas cidades, para figurar as características das 7 eras que ele abriria esse parente para os gentios agora, fim dos tempos. Você pode ver, cada era daquela tinha uma característica. Por exemplo, a era a primeira era de Paulo, de Éfeso, a característica era relaxada, e o povo daquela era foi assim. Por isso que a Bíblia diz: deixaste o primeiro amor e começaste a relaxar, deixando a sã doutrina, e foi distanciando, até chegar ao ponto quando estamos hoje no mundo chamado religioso, longe, o povo longe da sã doutrina. Precisava de um profeta de Deus, não um reformador, para trazer o povo de volta à sã doutrina, para acontecer a segunda vinda de Cristo. Jesus não seria mal para vir buscar uma igreja sem antes enviar um precursor, um profeta, para preparar o povo para recebê-lo. Se a primeira vinda dele, há 2000 anos atrás, foi de menos monta, foi preciso dele enviar um mensageiro, um precursor, que era João Batista, para preparar o povo para recebê-lo. E a segunda vinda, que é de maior monta, que é a última oportunidade, não vai ter a terceira oportunidade para o povo, não precisaria dele enviar um mensageiro, um profeta, para preparar o povo para recebê-lo? Sim, a Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que sim. Nós temos muitas escrituras dizendo que ele enviaria sim um profeta antes da segunda vinda de Cristo. Vamos estudar um pouquinho a biografia desses mensageiros das 7 eras. Eram reformadores. Como reformadores, mas eram homens corajosos, que tomavam a palavra de Deus e não abriam mão da veracidade delas, sem importar a condição que estava o povo da sua era. Notem, cada era da igreja teve seu mensageiro, sabemos disso. Paulo foi o primeiro mensageiro, e quando a primeira trombeta soou e foi solto o primeiro selo, né, na primeira era, foi a mensagem de Paulo. Paulo era o primeiro mensageiro, conforme encontramos. O que fez ele? Declarou guerra. O que faz o mensageiro de Deus? Um crente. Você é um mensageiro de Deus. Você é um discípulo de profeta. E um discípulo de profeta é um mensageiro para ali onde você mora, onde você trabalha, onde você vai. A boca de Deus é você. Ou você acha que a boca de Deus vai ser o João lá da igreja A, B ou C? A boca de Deus é o cristão profético. Sempre foi um profeta a boca de Deus na terra. Amós, capítulo 3, verso 7, disse: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo aos seus servos teólogos? Não, aos seus servos, os profetas.
Deus não tem nada com teologia. Teologia é ensino de Deus. Teo é Deus, logia é ensino. Deus não trabalha desta forma. Não tem nenhum homem que tem condição de ensinar a Deus. Deus é objeto de adoração, não de ensino, não é? Nós o adoramos em sua palavra e aprendemos e passamos para o povo o que ele diz através do seu profeta, que é a boca dele aqui na terra. Amém. Então o que fez Paulo? O primeiro mensageiro, primeira trombeta aos gentios, aquele corajoso, judeu, de nariz aquilino, que realmente foi convertido. Porque tem que ver isto, irmão. Enquanto nós não formos realmente convertidos, a palavra converter é dar meia volta. Você viu, eu sou convertido, mas vive aquela vida mundana da mesma forma, isso não é converter. Converter, a palavra, o sentido etimológico da palavra converter, é dar meia volta, é voltar atrás, parar com aqueles caminhos errados fora da palavra de Deus e voltar para o caminho guia, que é a palavra. Isso é converter. Paulo, de fato, quando ele caiu do seu pedestal lá no caminho de Damasco, realmente sua vida, suas pregações mostrou que ele era realmente um convertido. Veja o que ele fez: declarou guerra sobre o quê? Sobre a igreja ortodoxa judia da época, né? Porém incrédula, por não haver crido no sinal messiânico que Jesus havia produzido para eles, para os judeus daquele dia. Claro, eles deveriam havê-lo conhecido o Messias, deveria haver conhecido a ele. Recordem, Paulo veio no final da era. Todos os mensageiros vêm ao final da era. É no tempo do fim, quando estas coisas são expostas. Não é no início, é no final da era. Se o sétimo anjo já expôs sua mensagem, isto mostra que estamos no final da nossa era também, que é a era de Laodiceia. E outra coisa, não haverá uma oitava era, uma oitava dispensação para os gentios. Se estamos no final da era, esta é a última era, é a última dispensação, é o último tempo para nós, os gentios. Não haverá mais muito tempo. Acabamos de ler Apocalipse 10:6. O tempo, não haverá mais demora após o sétimo anjo tocar a sua trombeta. O que nós estamos esperando? Se a Bíblia diz que após o sétimo anjo tocar a sua trombeta, não haveria mais demora, nós ainda estamos ainda como que sonâmbulos. Ai, dormindo, sonâmbulo, como que se Jesus tarde virá. Oh Deus, abra mais nosso entendimento espiritual, que o diabo, meus amados, tem vindo com anestésico terrível, para anestesiar nosso entendimento espiritual, para estarmos dormentes, para não ver a hora em que estamos vivendo. Sim, os governos investem bilhões em lazeres, em folclores, para a humanidade não ver a realidade da hora em que estamos vivendo. E assim o diabo insinua as pessoas a cair nos piqueniques e lazeres. Foi feita uma pesquisa, a indústria que dá mais dinheiro na terra é a indústria do turismo. Turismo, sai daqui, vai para ali, vai dali para cá. Por quê? Há uma pergunta: por que tem 2 trens, trem de ferro, ou 2 ônibus? Um vai para lá cheio de gente, e outro vem para cá cheio de gente. Para que isto? Cheio de gente, vai para o sul, lá do sul vem cheio de gente para o norte. Para que isto? É insatisfação. Os do sul estão insatisfeitos com o sul, vem conhecer, vem ter lazer no norte. Os do norte estão insatisfeitos com o norte, tem que ter lazer no sul.
e assim tem que ir para o exterior para morar lá, porque enjoa do Brasil. Ora, meu Deus, se tem jeito de viver, lá tem jeito de viver aqui também. Basta nós sermos conformados com o lugar que Deus nos colocou e lutarmos, acreditarmos na chamada. Deus me fez um brasileiro, então eu vou ser um brasileiro. Tudo que eu ganhar vai ser sendo um brasileiro. Se Deus me quisesse ser um americano, Deus me tinha feito nascer um americano. Se Deus me quisesse ser um alemão, tinha me feito nascer na Alemanha. Mas Deus me fez nascer no Brasil. Eu devo ser agradecido em ser um brasileiro. E minha vida, tanto material, conjugal, espiritual, vai ser abençoada dentro de onde Deus me colocou. O que precisamos é ser mais agradecidos. Aleluia. Vamos aqui. Paulo, aquele herói, declarou guerra contra a igreja nominal do dia, ortodoxa lá em Israel. Por que ele declarou guerra? Porque a igreja ortodoxa, que deveria ser a verdadeira, ela tinha se mesclado demais com o espírito natural, que a pior coisa, a pior coroa que o diabo possa coroar um ser humano, meus irmãos, escute isto, é o espírito natural. Sou crente da mensagem, sou crente do tabernáculo da fé, mas é aquela coisa natural, sem sabor, sem estímulo, sem vida. O diabo quer isto conosco. Irmão Brana pregou uma mensagem estranha, ele disse: nós deveremos ser pessoas convertidas e preocupadas, loucas por Cristo, loucas pela verdade cada dia mais. Aí o diabo chega no nosso ouvido e diz: não precisa tanto assim não. Louco, você já tem a mensagem, você já tem conhecimento do profeta, para que você tem que se portar como um louco? Não. Quanto mais ama, mais louco fica. Pega uma moça, pega uma esposa verdadeira, uma moça verdadeira que ama o marido, ou o rapaz, ou o namorado. Quanto mais ela ouve a voz dele no telefone, ou carta, ou no celular, mais louca ela fica por ele, e vice-versa, e vice-versa. E assim a igreja, quanto mais ela lê as cartas do noivo, mais ela fica louca por este noivo. Ou somos loucos por Cristo, ou somos loucos pelo mundo. Agora nós somos loucos por aquilo que nós lemos de verdade. A mensagem vai entrando dentro da nossa alma e nós vamos tendo nojo deste mundo sujo, hipócrita, mundo dos hipócritas, da sujeira, e vamos amando a pureza do Evangelho. E isto causa, pregando a verdade, a mentira sente ofendida. A mentira se torna inimiga, fica ofendida e declara guerra e persegue, e desde então eles já começaram a pôr na mente eliminar Paulo do mapa, porque Paulo se tornou um intruso. Anás, Caifás pregava de um jeito que agradava a multidão, cauterizava a consciência da multidão. Paulo já pregava condenando as mulheres pregadoras, mulheres que cortavam o cabelo, que pintavam, casamento, julgo desigual. Paulo não deixou por menos, ele cortou fundo, ele trouxe uma mensagem séria. E por ele trazer aquela mensagem séria, ele declarou guerra, foi guerra. Foi guerra e por fim cortaram o seu pescoço pensando que eliminaria. Mas matou um Paulo, veio semente, jogava uma semente na terra, nascia 10, 20, 30. Matou 68 milhões
E a semente daqueles milhões hoje está em cada canto da terra. Tem um grupo de eleitos que sustenta essa biografia desses heróis da fé. O Evangelho é como semente, foi jogado na terra em forma de semente, mas nasceu em forma maior, está vivo em seu coração hoje, está vivo em sua alma hoje. Ele declarou guerra, claro, eles deveriam havê-lo conhecido, a Cristo, né? Mas por não ter conhecido, levantaram em guerra contra Paulo, contra os apóstolos. Recordem, Paulo veio ao final da era. Todos os mensageiros de Deus vêm ao final da era. E é no final do fim quando estas coisas são expostas. No final, porque agora, no final, nos últimos dias da vida de William Branham, Deus comissionou a ele lá no Quênio Sabino, com aquela coluna de fogo, trazendo, mandando ele voltar para o leste, para o Tabernáculo Branham, para revelar estas verdades, no final. Por que não foi no início? Mas foi no fim. No fim. Todos foram no fim. 226. Paulo, conhecendo as Escrituras e sabendo que Jesus era o Messias, rebentou aquelas sinagogas de lugar em lugar com as Escrituras e foi expulso de cada uma delas. Rebentou com a palavra, com a verdade. Rebentou quer dizer desmascarou, tirou a máscara, desmentiu as mentiras que elas traziam, que cada uma daquelas sinagogas, fariseu, saduceu, herodiano, naquele tempo já tinha 13 denominações, escribas, fariseus, saduceus, herodianos, e cada uma tinha uma máscara, tinha uma mentira diferente, uma torção diferente na palavra. Mas Paulo arrebentou com as mentiras delas e declarou a verdade. Oh, que rastro bonito Paulo deixou para nós, meus irmãos. Oxalá, irmão Jeremias, nós dá conta de seguir os rastros de Paulo. Rastros que o irmão Branham disse lá além da cortina do templo. O irmão Branham disse para aquela multidão que estava lá: eu tenho pregado o mesmo evangelho que Paulo pregou. E naquela hora, aquela multidão que estava lá além da cortina do templo bradou em uma só voz: nisto estamos descansados. Porque William Branham seguiu as pegadas, os rastros de Paulo, a mensagem de Paulo. E se nós tivermos a humildade, a coragem e a bravura espiritual de pisar onde Paulo pisou, seguir as pegadas, nós podemos dizer como aquela multidão disse para o irmão Branham lá: nisto estamos descansados. O que traz descanso, meus amados, não é remédio controlado, não é essas coisas não. O que traz descanso, é estar em dias com a palavra. Mas ter peso de consciência, você pode tomar uma caixa de remédio controlado que não vai te adiantar nada. Pastor pode te ungir com um balde de azeite que não vai adiantar nada. Mas você te alinhar com a palavra, isso é você e Deus, é individual. Isso te cura. Eu tenho gritado ultimamente: o maior problema da terra não é material. O maior problema da terra hoje é espiritual. Crise espiritual que tem trazido esses desastres, essas faltas, esses desamores. Homem matando o outro como se mata um porco no meio da rua. Isso é tudo desamor, desafeto. Crise espiritual. Crise espiritual. Mas Deus prometeu enviar uma mensagem. Acabamos de ler Apocalipse 10:7, para restaurar todas as coisas, inclusive o amor, o afeto,
o perdão, a comunhão, a consideração. Consideração hoje vive em crise. Vive em crise. Lá no mundo, pessoa que não tem Deus não tem consideração por nada. Você pode acabar de dar 10 mil reais para ele, que se você pisar no dedo dele amanhã, ele te xinga, te vira as costas, te acaba contigo. Não tem consideração. Filho não tem consideração com pai, coisa assim. Pai dá tudo, mas na hora que o pai corrige, o filho vira as costas e sai brigando. Crise de consideração. O único que tem consideração é quem tem conversão. Sem conversão não há restauração de vida. Por isso que o que nós precisamos mais do que nunca não é batismo nas águas. Isso é bom ter mais um membro da igreja, mas é batismo com o Espírito Santo. Isto faz de nós pessoas diferentes. Paulo, conhecendo as Escrituras e sabendo que Jesus era o Messias, rebentou aquelas sinagogas de lugar em lugar. Rebentou com o quê? Com braveza, com ditadura, brigando? Não. Com a palavra, com as Escrituras. E foi expulso de cada uma delas. Mas que ele pregou, ele pregou. Aquele tempo foi Paulo, hoje é você. William Branham saiu de cena, quem ficou em cena agora é a noiva. Você sabia? Você sabia? Quem abriu o Mar Vermelho foi profeta, Moisés. Mas quem abriu o Jordão foi sacerdote, foi o povo, foi a igreja. Foi os sacerdotes. Moisés não estava lá mais para abrir Jordão, não. E nós estamos diante do Jordão. Jordão quer dizer fazer morrer a si mesmo. Para entrar na terra, Moisés não estava lá, não. Quem abriu foi sacerdote ao lado de Josué. E nós somos o sacerdócio real. A Bíblia diz que nós somos a nação eleita, o sacerdócio real. Então hoje é a nossa hora. Meus irmãos, a responsabilidade que pesa sobre nós não é brincadeira. Paulo rebentou aquelas sinagogas com a palavra. E eu e você, nós estamos rebentando as sinagogas de hoje com a verdade? Ou estamos nos alienando com elas? Alienando, dizendo, fala em Jesus, tá bom. Vou lá assistir o reverendo, ele fala em Jesus, fala que Jesus vem. Uma coisa é ter fé em Deus. Fé em Deus, irmãos, até o diabo tem. Fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Paulo não diz assim, não. Gálatas capítulo 2, verso. Gálatas 2, verso. É Gálatas ou Colossenses? A vida que agora vivo, vivo na fé de Jesus. Gálatas 2. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Nós não devemos ter fé em Deus. Nós devemos ter a fé de Deus. É diferente. Não fé em Jesus, mas a fé de Jesus. É diferente. Fé em Deus, qualquer idólatra tem. Vai no centro de macumba, lá ele diz, eu tenho fé em Deus. Vai na feiticeira, no benzedor, tem fé em Deus. Mas você já é diferente, você diz, eu tenho fé de Deus. Não é fé em Jesus. Paulo disse, a vida que agora vivo, viva na fé do, não no Filho de Deus, mas a fé do Filho de Deus. A fé do Filho de Deus é a fé de Deus. E essa fé de Deus é que deu coragem para Paulo rasgar as catedrais, rebentar, declarar guerra e rebentar aquelas sinagogas, mesmo sabendo que custaria a vida. Mas ele sabia que nenhum deles podia pôr o dedo nele antes da hora. E esse Espírito, irmão, tem que estar em nós.
Esse Espírito tem que estar em nós, irmão. Nós devemos orar. Nós devemos buscar mais do que o arroz com feijão. Hoje nós priorizamos mais o arroz com feijão do que a palavra. Eu me lembro nos anos 70, quando eu me batizei em 71. Naquele tempo a gente jejuava até 3 vezes por semana e buscava com a alma esse batismo com o Espírito Santo. Mas ao passar do tempo parece que vai acostumando e não busca tanto como buscava antes. Quando deveria era buscar mais, é estar mais interessado. Naquele tempo a gente não tinha vergonha de pregar o evangelho para padre, para pastor, para qualquer pessoa que cruzasse nosso caminho. Hoje a gente tem uma tal de educação. Nós temos uma tal de educação com o diabo. Não vou falar não, vou machucar, vou perder a amizade. Vou perder a amizade. Sendo que essa responsabilidade está sobre nós. Porque Deus revelou, foi a nós, não foi a eles. Então cabe a nós passar para eles estas revelações. Passar para eles. Eu estou pregando para mim mesmo. Deus nos ajude. Nos ajude. Ser mais sincero como eram os irmãos do passado. Paulo rebentou aquelas sinagogas de lugar em lugar com as Escrituras e foi expulso de cada uma delas, até que finalmente ele sacudiu o pó de seus pés lá da Judéia, né? E voltou aos gentios, que era tocando a trombeta. Um anjo, Paulo era um anjo mensageiro aí de pé com a palavra. Você é esse anjo hoje, irmão. Você é um anjo terrestre. Existem anjos celestes e anjos terrestres. Você tem que conscientizar que você é um anjo terrestre e tem uma responsabilidade muito grande para com a verdade. Por isso devemos pensar muito o que falamos, como agimos, porque o que mesmo em silêncio nós estamos pregando, mesmo em silêncio. Jesus pregou mais com a vida do que com palavras. Diante dos sacerdotes, o sacerdote ficava doidinho com ele. Mas tu não dizes nada? Ele calado estava, calado ficava. Que era, tocando a trombeta, um anjo mensageiro aí de pé com a palavra. Oh, não percam isto agora, a palavra. E Paulo, com a interpretação inadulterada da palavra de Deus, rebentou cada uma dessas sinagogas. Lhe custou a vida, mas que ele rebentou. A gente fica assim, como assim, invejoso, inveja santa, né? Se puder dizer inveja santa, invejoso de uma vida como a de Paulo. Rebentou com cada dogma das denominações do seu dia, mesmo sabendo que lhe custaria a vida, mas nem por isso ele deixou de falar a verdade. Oh Deus, dá-nos mais dessa qualidade. Precisamos dessa qualidade. Parágrafo 228. Como iria você a Irineu, o mensageiro da era seguinte da igreja, e São Martins da era seguinte, quando começaram a obter a doutrina dos nicolaítas, a doutrina dos nicolaítas começou a entrar dentro das igrejas de Irineu, de Martim. Então eles rebentaram essas eras, tanto Irineu como Martim, contra os nicolaítas. Nicolaítas eram os grandãos, que tinham dinheiro, queria manobrar os pequenos, pastor que era pobre, manobrar a doutrina, torcendo a doutrina. Irineu e Martim rebentou com essa turma, com essa gangue. Dinheiro não muda a verdade. Você pode ter dinheiro e conservar com o espírito verdadeiro, mas não venha com dinheiro querer torcer a verdade, que nós não aceitamos, dizia Irineu e Martim, rebentou com essa coisa. Então Lutero, o quinto mensageiro, ele rebentou esta era católica
católica com a palavra de Deus, baseada em Romanos 1,17. O justo viverá por fé, não por indulgência, não por obras, mas por fé, pela palavra. Quando Lutero chegou, a coisa estava tudo de indulgência, eles vendiam indulgência, perdão de pecados, até para o tataraneto que ia nascer ainda, aqueles milionários, comprava de Roma, Roma vendia perdão de pecado, até para o tataraneto que ia nascer. Quando Lutero, homem de Deus, viu aquilo, amildou os olhos, e lendo a Bíblia, os olhos dele caíram em Romanos 1,17. O justo viverá não por indulgência, mas pela fé. Aí ele rasgou a doutrina das indulgências da Igreja Católica, e na época reinava o Papa Leão, e o Papa Leão pagou caro, falou: quem achar esse homem para matar, eu pago tantos mil reais, se fosse hoje, né? Tantos dinheiro. Mas Lutero foi poupado, Deus guardou ele. E ele diz, e outra coisa, mais do que isso, Lutero combateu também o pão e o vinho, porque a Igreja Católica dizia: o pão é literalmente o corpo de Jesus. Foi quando a Igreja Católica criou a doutrina da transubstanciação. Por isso você vê que cada católico que passa da frente da Igreja Católica para e faz o sinal da cruz, em reverência ao corpo de Jesus que está lá dentro da igreja, que é o pão, reverência ao sangue, que é o vinho. Então, foi a Igreja Católica que criou naquele tempo a doutrina da transubstanciação. Quando Lutero chegou e disse: isso é pão, isso é vinho, isso é símbolo, símbolo não é o real. Lutero bateu contra isto, e isso causou guerra espiritual. Oh, irmãos, Deus nunca deixou a palavra dele ficar calada. Então Lutero, o quinto mensageiro, ele arrebentou essa Igreja Católica com a palavra de Deus: o justo viverá pela fé. E ele disse: esse não é o corpo literal de Cristo, o pão, né? E lançou a comunhão e saiu, e rebentou aquela Igreja Católica do seu dia. Essa trombeta soou, era de Lutero. Isto é certo, está correto? Depois veio João Wesley, quando passou, Lutero morreu, passou e veio aqueles reverendos, passando uma água benta na coisa, relaxando. E Deus teve que levantar aquele tição de fogo chamado Wesley. Se levantou nos dias da igreja anglicana, quando os anglicanos estavam mornos, e dizia: não há mais razão de ter avivamento, não precisa mais disso, uma vez salvo, para sempre salvo. Os anglicanos criou isso lá no tempo de Wesley, há vários anos atrás. Uma vez salvo, para sempre salvo, não precisa mais avivamento. Aí Deus teve que levantar aquele tição de fogo chamado Wesley, para trazer um reavivamento da palavra no coração do povo. Os anglicanos diziam: não há mais razão de ter avivamento, se foi somente para o tempo de Lutero. Mas João Wesley se levantou com a mensagem da segunda obra da graça, que é a santificação, e rebentou a igreja anglicana com a trombeta do evangelho, preparados para a guerra. É certo, o fez. Agora estamos na era de Laodiceia. Agora, o profeta pregando, agora estamos na era de Laodiceia, quando novamente se tem denominado a coisa. Os religiosos, mesmo os wesleyanos, que foi levantado com aquele tição de fogo chamado Wesley, apagou a fogueira. Se denominaram todos, tornou metodistas, e desviou-se, esfriou-se do avivamento da palavra. Teve que levantar agora o sétimo anjo
para trazer vida à palavra que tenha sido apagada. Veja, se tem denominado metodistas, batistas, presbiteriano, luterano, pentecostal, e estamos, o profeta na sua modéstia disse, e estamos esperando que venha um profeta para arrebentar esta era e retorná-los de sua iniquidade. Agora, se assim tem sucedido em todo o trajeto através das eras, mudará Deus sua maneira nesse dia? Se com todos os mensageiros que ele levantou foi para arrebentar a coisa, colocar a verdade em ordem, será que hoje levantaria um mensageiro com um pano quente para dizer: meus irmãos, somos todos irmãos, não precisa mais avivamento, acabou? Deus faria isto? Nunca. Ele tem que, o mensageiro dessa última era, o profeta dizendo, ele tem que manter o mesmo vigor de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley. A mesma tocha de fogo não pode apagar. Agora eu volto a puxar para nós de novo. O profeta já morreu, o 7º anjo já foi. Nós vamos deixar essa tocha de fogo apagar? Nós temos direito de deixar essa tocha da verdade apagar e nos unir com os religiosos mornos desse dia? Seremos condenados naquele dia do trono branco, do final do milênio. Foi Moisés, foi William Branham que trouxe os selos, abriu a palavra para nós, trouxe a palavra aberta e entregou para nós. Agora está em nossas mãos. Moisés abriu o Mar Vermelho, mas deixou o Jordão para Josué com seus homens abrir. William Branham abriu, Deus deu para ele a palavra aberta, ele entregou para nós. E foi embora e deixou em nossas mãos, disse: é vocês é que levarão avante este ministério agora. Meus amados irmãos, não é tempo mais de estarmos cocheando nesse tempo de amnésia espiritual, quando o mundo tem caído numa verdadeira amnésia, dormência total. Temos que lembrar que as virgens prudentes tinham azeite em suas botijas. Na vinda do noivo elas não estavam vazias. Porque o próximo passo agora é a vinda do noivo nas nuvens. 1 aos Tessalonicenses 4,16. Encontraremos com ele nos ares. Mas para subir tem que ter pressão. Tem que ter pressão. Você já viu a nave espacial subir? Lá no Cabo Canaveral, eles colocam fogo nela, na turbina, que chega a sair fogo, fumaça, e ela sai soltando aquele tubo de fogo até romper as galáxias, o espaço, a atmosfera, para chegar na Lua. E nós que vamos além da Lua, não precisamos de fogo em nossas lamparinas? Precisamos ser turbinado, e a turbina é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Aleluia! Um dia na terra, um homem de Deus estava tão turbinado que chegou a subir. Deus disse: Enoque acaba de chegar, você está turbinado por Deus. Elias, outro turbinado, subiu. Jesus, outro turbinado, subiu. E os discípulos ficaram olhando até que uma nuvem cobriu. A noiva, outra turbinada pela palavra, subirá no arrebatamento. Mas é o fogo, a pressão do fogo.
Espírito Santo é fogo, a palavra é fogo, que nos fará subir. Veja, esse mensageiro, tem que manter o mesmo vigor que os outros tiveram. Mesmo vigor, mesma disposição. Leia a biografia deles para você ver então. Você quer ter o mesmo vigor que os mensageiros das 6 eras tiveram? Então leia a biografia deles. Biografia de Lutero, orava 2 horas de madrugada antes de sair para o trabalho. Ele temia, o dia que ele não orava 2 horas, ele temia que aquele dia ele seria derrotado durante o dia. Homem que preocupava com sua alma e com a alma dos outros. E todos os outros, se for ler a biografia de cada um deles, você vai ver quão rendidos eles eram nas mãos de Deus. Porque eles mantiveram o mesmo vigor espiritual. Não deixe esfriar esse vigor em sua alma, irmão. Domingo passado de manhã nós pregamos na escola dominical lá no Pedregal. Não deixe apagar esta chama em seu coração, senão você morre. Há muitos crentes que deixam apagar esta chama e depois fica lá apostatado à margem do caminho, não tem estímulo para nada, boca aberta igual urutau, engole tudo. Sabe o passarinho chamado urutau no meio do mato? Ele fica a boca aberta assim, ó. Ali entra mosquito, entra tudo coisa que voa de noite, entra ele vai só engolindo, come de tudo. E há muitos crentes apostatados na fé, com a boca aberta, engole tudo quanto é doutrina que vem, ele está engolindo. Engole doutrina errada, qualquer jeito, ele já está engolindo. Depois sai o espírito errado, discordando da verdade. Que se estivesse com o Espírito Santo, ele estava atento ao Espírito da verdade. São Mateus 24, 24. É aqueles que estão atentos ao Espírito da verdade, é que não serão enganados. É que não serão enganados, porque estão acordados. Este mensageiro com seu povo, né, manterão o mesmo vigor dos demais. Vigor. Você pode estar velho, irmão, fisicamente falando, velha, fisicamente falando, mas o Espírito Santo você tem que saber. Você tem que saber de uma coisa: o Espírito Santo não fica velho, não. O Espírito Santo não fica cansado também, não. Que hoje é um espírito de canseira, que menininho novo já está cansado. Estou cansado por causa do estresse. Hoje o mundo é todo estressado. Tanta coisa, pressão dos ricos, pressão. Então isso estressa mesmo. Mas você tem que saber de uma coisa: o Espírito Santo não se estressa. Mombrana conta daquela velhinha que ele foi falar para ela: vovó, a senhora é salva. Ela era daquela tipo de crente estressada, relaxada. Ela disse: ô meu filho, Mensagem de Adoção, volume 1, leia lá, você vê, vai ver. Ele fala do burro, que é o híbrido, é estressado, né? E o cavalo de sangue puro, que você cutuca nele e já sai pulando. O burro híbrido é o do crente estressado. Ah, vovó, a senhora é salva? Ah, meu filho, eu pertenço à igreja metodista desde que eu era mocinho. Mombrana disse: eu não estou perguntando isso não, vovó, estou perguntando se a senhora é salva. É mesmo, meu filho, eu frequento, meu pai frequentava ela, meu avô, minha avó, isso vem de família, meu filho. Aí depois um dia, ele fala desse jeitinho, Mensagem de Adoção, volume 1, leia lá depois. Depois um dia ele encontrou uma cristã verdadeira, velhinha, cabeça branquinha, toda velhinha mesmo. Disse: vovó. Ela disse: pois não, meu netinho. Já respondeu com vida: pois não, meu netinho, a senhora é salva? Ela disse: graças a Deus, meu netinho, eu sou cheia do Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo e nunca mais me esfriei e desviei dele.
e começou a gritar e glorificar a Deus. Porque o Espírito Santo não envelhece, o Espírito Santo não fica enfadado, o Espírito Santo não fica estressado. Não! Ele é renovado cada manhã. Cada manhã ele tem vida. Ele é como a rosa, cada manhã ela tem odor para espalhar. Odor, as abelhas, os marimbondos, os insetos vêm de longe, percebendo o odor da rosa, que solta logo que ela se abre. Você é essa rosa, irmão. Você é essa rosa que provoca odor, bom cheiro. As pessoas vêm de longe para te ouvir, porque de ti só saem palavras vigorosas. Você chega desanimado, e a pessoa chega desanimada perto de você e sai animada. Chega apostatada e sai restaurada. Chega dizendo, a mensagem não é a mesma mais. Você disse, é mentira. O que não é mesmo mais é os crentes fracassados. Mas a mensagem é viva. Ela tem virtude. Ela arde em minha alma. Ela é real. Glória a Deus. Você não é um cavalo, um burro velho, um cruzado, híbrido. Burro híbrido é que nem reproduzir, ele reproduz. Nem reproduzir, ele reproduz. Não ganha ninguém. Você já ganhou algum crente? Já converteu alguém? Crente não pode ser híbrido, não. Crente tem que ser produtivo. Reproduzir. O que você tem que passar aos outros. Ganhar almas. Ganhar alma na escola. Na escola tem uma sobrinhazinha que está lá em casa, os parentes estão lá, e eles contando que ela pregou para a professora dela. A professora dela, vendo o jeitinho dela, cabelo comprido, disse, me dá o endereço que eu quero visitar a sua igreja. Ela falou, mas a senhora, do jeito que a senhora está, só não vai lá não. Beijo pintado, calça de homem, a senhora não vai lá não. Aí a professora ligou para a avó dela disse, não, vem cá e a senhora vai ser mudada, vem cá, vem do jeito que a senhora está, pode vir do jeito que a senhora está e ouça a palavra, que a palavra vai te mudar. Mas a menininha pregou para a professora, aleluia, porque ela tem vida, ela tem vida, um crente verdadeiro tem vida. Agora um burro velho cruzado, só sabe urrar. Mas pregar a palavra, você reproduzir mesmo, põe um burro para cruzar com a mula, com a égua, não reproduz nada. Só reproduz o que ele tem sangue original, o jumento ou o cavalo. O cavalo de sangue puro, você cutuca a espora nele que ele pula longe. Mas burro velho estufa a orelha para cima, fica orelhão. Eu morei na roça até 12 anos, meu Deus do céu, quando pegava burro empacador era terrível. A gente batia nele com um pau, com porretada, parece que ele não sente dor. Ele estufa a orelha para cima, fica com as orelhonas e não anda nem... Quando já teve essa experiência? O irmão André já teve burro empacador? Conhece de perto, não conhece? Estufa as orelhonas, os dias de milagre já passou. Os dias de milagre já passou. Não tem nome de William Branham na Bíblia. Não tem mais mensagem para hoje. É burro velho, empacador. Mas um eleito revelado não diga, esta é a verdade que a minha alma estava procurando. Esta é a verdade que a minha alma estava atrás. Glória a Deus. Você é burro velho ou você é cavalo de sangue puro, hein? Sangue puro? Coloca a espora nele. Coloca a espora nele, né? Aleluia. Amém. Notem, o 7º anjo estava para arrebentar esta igreja rica de Laodiceia. Apocalipse 3,17. Ele veio para arrebentar com a mornidão da era de Laodiceia
que ela disse, a era de Laodiceia, os religiosos dela disse: eu sou rica. E é rica mesmo, nunca houve uma era tão rica materialmente como essa hoje. Farta de bens, porém nada tendo falta. Ela disse: eu não preciso de nada. Não precisa, porque hoje é tudo no cartão. Se tem dinheiro, vai lá na farmácia e compra remédio. Se não tem dinheiro, passa o cartão e traz o remédio do mesmo jeito. Era rica, rica, rica. Nunca houve uma era tão rica como hoje. Por isso que ela disse: nada tenho falta. Ele, o sétimo anjo, vem e disse: e não sabe que és desventurada, miserável, pobre, cega e nua. Esta era a sua mensagem, a mensagem do sétimo anjo. A mensagem dele é assim: e não sabe que és desventurada, era de Laodiceia, pobre, cega e miserável. Ele rasga ela com essa verdade. Ele rasga a era de Laodiceia falando estas verdades. E você, vamos sempre lembrar disso, que falar a história deles é fácil, mas vamos puxar para nós. Vamos falar para nós. Hoje é a nossa vez. Você está rasgando? Ou você se tornou um burro cruzado? Um burro velho? Você se tornou um burro velho. Acostumou com tudo, empaca, não fala mais nada, não reproduz. Crente verdadeiro gosta de reproduzir. O que é reproduzir? Chamar o vizinho para vir na igreja, trazer visitante nos cultos. Não deixe se esfriar em você, não. Você lembra no início da mensagem, você fazia demais disso? Por que esfriou? Chama mais gente, traga, evangelize. Ainda que seja juízo para eles, para juízo, mas traga. Acabou, irmão? Amém. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Medite nisto. Medite nisto. Esta mensagem é para nós. É para nós, para nos despertar, para nos avivar, para tirar de nós a máscara, a sonolência. É o remedinho que cura a amnésia espiritual, que é a sonolência. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam nesta noite através da internet. Que Deus faça essa mensagem revigorar em seus corações. Veja, o que me chamou muita atenção foi o parágrafo 231 da mensagem Senhores, é esse o tempo. Ele disse: agora, se assim tem sido sucedida em todo o trajeto através das eras, mudará Deus sua maneira neste dia? Ele não pode mudar. Ele tem que manter este mensageiro desta última era com o mesmo vigor das outras eras. Isso me chamou muita atenção. Manter este mensageiro, só o mensageiro, os seus seguidores também, com o mesmo vigor. Vigor daquela velhinha que o irmão Brana chamou ela: vovó, a senhora é salva? Ela era uma velhinha, porém o Espírito Santo não é velho, o Espírito Santo estava novo dentro dela. E ela gritou: oh, meu netinho, eu sou cheia do Espírito Santo, porque eu creio nesta palavra da hora. Não há razão de andarmos com a cabeça caída. Ah, não sei, meu marido me persegue demais, minha mulher me persegue demais, eu não sei nem se eu sou crente mesmo. Não, isso é perder o vigor da palavra. Chega dia de culto, vamos para a igreja. Ah, eu não sei, acho que eu não vou não, vou só domingo. Crente domingueiro. Aí vira o crente 6 horas. Todo crente domingueiro vira crente 6 horas. 6 horas por mim, quando vem um problema, vira crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Aí eu lembro do bêbado lá na igreja de Goiânia, eu morava lá ainda. Tinha um irmão que orava, que pegava os bancos e batia no chão e orava com o gozo mesmo, a Manel, um velho já. E aí um dia um bêbado veio, entrou lá na igreja, os diáconos viu, e ajoelhou ao lado do irmão Manuel e foi orar.
e vi o irmão Manuel naquele fervor tremendo. O irmão Manuel velhinho, mas o Espírito Santo não fica velho. Fervor, pegava os bancos e batia no chão e gritava: oh Deus! Aí o Bebo viu aquilo e gostou, falou assim: me ensina a orar, me ensina a orar. O irmão Manuel virou para ele e falou: se vira, cada um para si. Amém. Se vira, era de Laodiceia. Eu estou cuidando da minha alma. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que nos ouviram nesta noite através da internet. A irmã Roseta Graziani, ela é uma anciã, mas é uma anciã cheia de vida. É gostoso conversar com ela. Nós estivemos juntos lá na Alemanha, quando eu estive lá, uns 6 anos atrás. Ela é cheia de vida. Ela tem unção de Deus nela. É uma velhinha, mas é uma velhinha daquelas velhinhas que o Espírito Santo que mora nela é novinho, novinho. Deus te abençoe, irmã Roseta. É um prazer saber que a senhora está aí. E também a irmã Conceição Picotto, é outra, lá em Frankfurt, na Alemanha. A irmã Conceição Picotto é viúva, mas é cheia do Espírito Santo. Ela tem vigor, ela ama a palavra. Qualquer coisinha de errado que ela faz, a consciência dói, ela chora. Isso ela me contou. E ela volta atrás e volta ao pé da cruz. O irmão Gilberto, lá do Glicério, São Paulo, um abraço. A irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. A irmã Milza me ligou outro dia dizendo: pastor, o que o senhor me falar eu vou fazer, mas eu decidi, eu vou ficar só com a internet, porque eu não aguento mais ficar ouvindo essas coisas erradas que eu ouço na igreja onde eu congrego, pastor falando coisa que não existe na Bíblia nem na mensagem. Eu falei: irmã, faça o que seu coração te dirigir. Irmã Milza, Deus abençoe. Irmã Tassiane Moreira, em Uberaba, Minas Gerais. Irmã Tassiane, sua maninha está aqui e está curada, graças a Deus. Irmã Tassiane, sua irmã, não é irmã? Sua irmã, sua maninha está aqui curada pelo poder de Deus. Segura as pontas aí, irmã Tassiane, também, viu? Aqui nós estamos segurando de cá, e Jesus segura lá do céu. Amém. Irmão João Leite, lá no Jardim Gá, Goiás. Irmão José Correia, irmã Febe no Riacho Fundo, DF. Irmão Neri, família em Nueva Esperança, no Paraguai. Irmão Neri, um abraço. Irmão Pacheco e família em Recife, no Pernambuco. Um abraço, irmão Pacheco. Irmão Eliseu, irmão Eli no Gama. Deus abençoe. A irmã Sandra, a irmã Sara em Goiânia. Deus abençoe. Irmão Érico e família no Gama. Irmão Frank e a irmã Ana Cássia no Valo Paraíso. O irmão Magno e família no Valo Paraíso. Irmão Manassés e a irmã Keila em Ceilândia. Manassés, estou com saudade de você. Me vende uma caixa de tomate. O irmão Onofre Nogueira em Tremembé, São Paulo. O irmão Magno e a irmã Raquel no Pedregal, Goiás. A irmã Delci em Ceilândia, DF. Cadê seu pai? Irmão pai da irmã Delci, como é que ele chama? Irmão Eupídio. Genro, mandei ser sua noiva, né, irmão? Mandei ser sua noiva, né? Futura noiva, né? Amém. Estamos com vontade de comer o bolo do casamento. Equipe no estúdio, lá no Pedregal. Abraço a vocês aí. Irmão José Inácio e família no Novo Gama, Goiás. Irmão Leonardo Vargas no Novo Gama, Goiás. Irmão Renier é meu meninão, mas eu amo ele. Renier em Taguatinga, DF. Irmão Edson Cunde em Minaçu. Irmão Edson Cunde me abandonou, sumiu. Ele vinha aqui de vez em quando cantar aqueles hinos dele bonito. Sumiu, ficou exibido. O irmão Hinaldo e família também abandonou nós, sumiu. Mas Deus abençoe, irmão Hinaldo, irmão Edson, todos vocês, viu? Também o irmão Arlo e família no Novo Gama, Goiás. A irmã Arlinda Neri no Valo Paraíso, Goiás. A irmã Lília em Jardim Serra Dourada, em Goiás. E outras 24 conexão que não enviaram seus nomes. Vamos dizer a eles: Deus continue vos abençoando. Diga para eles: seja uma bênção. Amém. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: seja uma bênção. Amém. Seja uma bênção. Onde quer que você esteja, seja uma tocha de fogo. Amém. Não seja um tição apagado, mas seja um tição aceso. Amém. Vamos ficar de pé. Então vem cá orar. Você está falando demais, vem cá orar então. Vem cá orar.
Vem cá, ora. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos ficar em pé. Aleluia. Vamos orar, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Que palavras de ânimo Aleluia. maravilhosas, Graças Senhor. Ó Deus, Tu enviaste o profeta nesta última era, Senhor, para ele rasgar com a verdade da Tua palavra. Senhor, obrigado. Continua, Senhor, dando esta sede, esta fome para todos nós, Pai. Que nós continuemos avançando rumo ao céu, que é o nosso destino, Pai. Continua ungindo o nosso pastor, Senhor. Oh, Pai, nós precisamos dos seus ensinamentos, Senhor. E, Pai, agora, Pai, eu te peço, proteja cada um de nós que vamos voltar aos nossos lares, Pai. Acampa teu anjo ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Olha, não esqueça do programa Fé para Vencer pela Rádio Redentor AM 1110. De meio-dia a 1, de domingo até sexta. Sábado é de 6 às 7 da manhã. Se você não ouve pelo rádio, se o rádio não pega, liga a internet. Na nossa página transmite nesse horário, de meio-dia a 1, tá? 2 programas dentro de 1 hora. Muito bom, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Palavra amiga, confortadora, que mantém a nossa pavio aceso. Mantém nosso pavio aceso. Amém? É um culto em casa, é que você tem todos os dias. Amém? E amanhã cedo nós estaremos lá no Pedregal. Se você puder estar, vai ser maravilhoso. Escola Dominical. Escola Dominical. Vamos ter uma palestra lá de manhã com os jovens, com os adolescentes. O irmão Eliel está nos visitando. O irmão Eliel é meu cunhado. Ele tem uma experiência muito vasta na vida cristã. Ele nasceu na mensagem. Hoje ele já está com 47 anos. É um menino muito, um rapaz, um homem, pai de família, muito experimentado. E amanhã ele vai trazer para nós, para os jovens de manhã, uma palestra maravilhosa. E depois teremos a escola normal, né? E à noite, o grande culto da noite. E à tarde com os adolescentes. Vamos continuar trabalhando até que Jesus venha, né? Vamos amar mais isso, irmão. Vamos amar. Não deixa esse fogo apagar, não. Deixa esse fogo apagar, não. Taca mais fogo na fogueira. Sabendo que nós estamos na última era, na mera vinda de Jesus, é que devemos tacar mais fogo na fogueira. E não baixar o fogo, não jogar água para apagar, mas tacar fogo. Amém? Já oramos, então Deus os abençoe, aperte a mão do seu irmão, de sua irmã e volte para casa abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouvi a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar